Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora mais um programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 10 de setembro de 2023. E hoje no nosso programa vamos falar sobre o mês da Bíblia, que é celebrado agora em setembro. E o nosso convidado é o padre Robério Camilo, que é mestre em Bíblia, também leciona, fala sobre Bíblia, né, para os seminaristas que estão nesse processo de formação para se tornarem padres. Ele é professor do Seminário de São Pedro nessa área. Padre Robério já é conhecido aqui do nosso programa, já esteve em outras oportunidades e a gente deseja um bom dia e boas-vindas. Obrigado, Luísa. Obrigado a todos que nos escutam neste momento. É sempre uma oportunidade de ensinar e aprender. Então vamos ficar esse tempo ligados então ao Espírito da Palavra de Deus que nos orienta para o caminho da vida. Isso mesmo. E aí, padre, para a gente introduzir esse nosso tema de hoje, não é, que é o mês da Bíblia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, como é que o senhor vê essa iniciativa da igreja no Brasil de dedicar esse mês de setembro, mais especificamente para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e de que forma essa iniciativa ela colabora, não é, para que o povo católico também tenha mais contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então, primeira coisa que eu quero lembrar é que mês da Bíblia só existe no Brasil. Então, é uma iniciativa da Igreja Católica que começou há 50 anos, então esse ano a gente comemora esses 50 anos do mês da Bíblia, e foi uma iniciativa da Igreja de Belo Horizonte. Então, assim como na Arquidiocese de Natal nós tivemos a iniciativa da campanha da Fraternidade, Belo Horizonte deu essa contribuição para a Igreja do Brasil, criando então dedicando a setembro ao mês da Bíblia. E a inspiração, já tive a oportunidade de dizer aqui, por causa de São Jerônimo. Sim. No dia 30 de setembro nós temos então a festa de São Jerônimo. E São Jerônimo, por que tem a ver São Jerônimo com a Bíblia? Porque ele traduziu a Bíblia do grego para o latim no século IV, e isso foi lá na cidade de Belém. Ainda hoje tem a Gruta de São Jerônimo, lá embaixo da Igreja da Natividade. Ele ficou 30 anos traduzindo a Bíblia. Agora imagine há 50 anos atrás, você não tem ideia do que era, mais ou menos, né? Porque você não tem ainda 50. É verdade. Não é? Então, mas o Brasil há 50 anos atrás, a igreja há 50 anos atrás, estava começando a CNBB, já existia a campanha da fraternidade há 14 anos, né? Porque são 64 anos. Então, essa iniciativa é muito rica para unir a comunidade. Então, a palavra de Deus, ela congrega, ela ilumina, ela determina. Então, essa iniciativa é muito importante. E a partir daí, nasceram os círculos bíblicos. Então, uma igreja sinodal, que o Papa fala tanto, que não é uma iniciativa do Papa, é do Concílio Vaticano II. Então, o Papa Paulo VI já incentivava muito essa igreja sinodal. O Papa Francisco apenas está trazendo à tona essa temática. E quando foi criado, inspirado no Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, que é a autoridade, o documento que é autoridade sobre a Bíblia no Concílio Vaticano II, de botar então a Bíblia na mão das pessoas, juntar as pessoas para debaterem a Bíblia e encontrarem soluções para os seus problemas, as suas dificuldades. E foi muito interessante. E aqui no Nordeste nós tivemos uma excelente caminhada dos círculos bíblicos. Nós tivemos na década de 70 pregadores leigos. Infelizmente eles desapareceram das paróquias, porque o clericalismo se fortaleceu e hoje tudo é voltado, centralizado na figura do padre, e precisa voltar essa autoridade que nos é dada pelo batismo para o leigo, como sendo sal da terra e luz do mundo. Então essa iniciativa ela é muito rica, já esteve em alta. Eu lembro quando eu ainda não tinha entrado no seminário, então
eu com 14 anos, depois da minha conversão assim consciente, Sim. eu me tornei um desses evangelizadores e participei dessa caminhada de circos bíblicos. Então a gente fazia reunião nas casas, às vezes nas casas sem energia, a gente ia para os sítios e ali a gente evangelizava. Era uma coisa muito rica. Eu agradeço demais para a minha vocação ter vivenciado aquele momento. Logo, em torno da palavra de Deus, a gente encontra soluções para todas as dificuldades da vida da gente. É verdade, padre. E é interessante que, assim, a cada ano é escolhido um tema, né, um texto bíblico para a reflexão durante o mês da Bíblia. E nesse ano, o texto escolhido foi a carta aos Efésios, com a inspiração vestir-se da nova humanidade. E aí, que reflexão esse texto traz para nós cristãos? É como a finalidade do mês da Bíblia é levar os cristãos a lerem a Bíblia. Aos poucos foram afunilando para a leitura de uma das cartas ou a leitura de um dos livros. E, de fato, esse ano é a carta de São Paulo aos Efésios. E aqui eu já faço o convite a você, meu irmão, minha irmã, a ter a iniciativa de ler. São apenas 6 capítulos. Inclusive, no último capítulo tem a armadura do cristão. Às vezes a pessoa fala tanto da armadura do cristão, cita e vive e tal, mas se esquece que está dentro do contexto da comunidade aos Efésios. Quando São Paulo... Primeiro que a carta de São Paulo aos Efésios ela é muito rica. Eu tive a oportunidade de, em outubro, conhecer Éfeso. Então, ano passado, a gente organizou uma viagem chamada Os Caminhos de São Paulo. Então, nós fomos a Grécia, a Corinto, a Atenas, depois fomos para a Turquia, e na Turquia nós tivemos a oportunidade de conhecer Esmirna e conhecer Éfeso. Imagina que Éfeso foi uma cidade grande e importante, tinha cerca de 500 a 600 mil pessoas. Natal atualmente tem 750 mil pessoas, né? Então era uma cidade grande, lembrando que não tinha edifícios, né? Agora eram famílias grandes que em cada casa tinha muita gente. Bom, então Éfeso era uma cidade importante e Paulo resolveu ficar em Éfeso pela estratégia, porque tinha cruzamento de estradas importantes, tinha um porto importante. O que fosse dito em Éfeso tinha mais facilidade de ser divulgado para o mundo inteiro. Quando ele chega lá, ele encontra uma comunidade, assim como era da Ásia, muito voltada para a idolatria, e tinha um grande santuário. Havia ainda resquícios e funcionamento de um grande santuário dedicada a uma deusa chamada, que depois foi dada o nome de Diana, deusa da caça. Então, e São Paulo então chega lá e começa a evangelizar, a anunciar Jesus Cristo com toda a autoridade que ele tinha. E quando ele chega aqui, encontra os hábitos, os costumes, ele convida as pessoas a uma vida nova. Então, no capítulo 4 de Éfeso, no versículo 24, ele ele faz o convite para se revestir do homem novo. Então, se tem um convite para se revestir do homem novo, é porque ele via a maneira, o comportamento, a maneira das pessoas viverem, que não ia então ao encontro da novidade que era Jesus. Então, grande referencial para uma vida nova, seja na Ásia, seja aqui em Natal, seja aí na sua paróquia, é a gente olhar para Jesus, e ele é a nova criatura que inspira a todas as criaturas. Então, esse versículo é muito interessante, que a gente precisa colocar dentro do contexto. Então, quando São Paulo vai colocar no versículo 24, que nos convida a revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade, tem um contexto, tá? Ele vai colocando, tipo assim, no versículo 17, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienado na vida de Deus,
pela sua ignorância, pela dureza dos seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouvistes e como é a verdade em Cristo, nele fostes ensinados, a remover os vossos modos de vida anterior. O homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. E, aí vem o versículo, revesti-vos do homem novo, criado segundo a vontade de Deus. No capítulo 2, no versículo 15, ele vai definir que homem novo é esse. Então vai dizer, a lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Quando São Paulo nos convida, ele nos aponta Jesus na cruz e o mistério da cruz como sendo o mistério que renova todas as criaturas em todos os tempos. E aí, padre, a CNBB ela preparou um texto base, não é? Inclusive com alguns encontros para serem vivenciados, né, nas famílias, nas comunidades, e que cada encontro aborda um tema. E entre esses temas está conhecer o amor de Cristo. E aí, como é que nós cristãos podemos conhecer esse amor? Primeiro que a gente lembra que o amor de Cristo é o mandamento, é o maior de todos os mandamentos, e a norma do amor é amar como Cristo nos ama, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Às vezes tem gente que tem dificuldade de definir, de conceber o que é o amor. É tudo tão simples. Amar é ajudar os outros. Amar é servir. Amar é fazer o bem sem olhar a quem. Amar é ir ao encontro do outro. Eu gosto sempre de fazer a definição de amor. Amar é entrar na dor do outro e só sair quando o outro estiver confortado. Ou seja, o Papa tem insistido muito nisso. Ele fala muito do amor como a gente superar a indiferença, né? Agora, na campanha da fraternidade, a gente refletia que ninguém morre de fome, morre de abandono, né? Então, quando a gente ama, então a gente, inclusive amar é uma decisão nossa. Então, se a gente quer seguir a Jesus, ele diz, tome a sua cruz e siga-me. E seguir a Jesus é amar como Jesus amou. Então imagine São Paulo, que vai colocar na comunidade de Éfeso, que era uma comunidade de minoria cristã, ele vai levar o essencial do Evangelho, que é o mandamento do amor. Então vai ensinar como ser uma nova criatura. Então, se a gente não amar, nada dá certo. São Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai colocar no hino à caridade, ainda se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas se não tiver amor, então de nada adianta. Tudo o que a gente faz, a chave é o amor. Então, no dia a dia da gente, a gente tem que estar aberto a este amor, a amar e ser amado. E eu gosto sempre de repetir que o amor precisa ser amado. Se o amor não for amado, ele não aparece. Então, nas nossas atitudes, diariamente a gente é convidado a amar. Então, esse é o segredo para a vivência do cristianismo. Viver cristianismo sem o mandamento do amor, São Paulo já disse que não é. Porque você pode entrar pelo mundo da ideologia, você pode ir pelo mundo da satisfação, da autorreferência, você pode fazer um bocado de coisa, mas quem vai aparecer não é a obra de Deus. É a própria pessoa. Sim. E nesse mundo conectado, onde as pessoas às vezes se esquecem de trazer seguidores para Jesus e trazem seguidores para si, então precisa dar uma olhada no mandamento do amor e aprender a amar como Jesus amou. E a gente vai simplificando as coisas, de modo que o que era complicado vai ficando descomplicado, porque o segredo é amar.
É verdade, padre. E um outro aspecto que é abordado assim, dentro desses encontros, um outro tema, é a questão de honrar pai e mãe, que inclusive também é um dos mandamentos. É o quarto mandamento. Pois é. E aí como é que a gente pode exercer essa prática, principalmente nos dias de hoje, não é? Que a gente vive tanto assim, a gente vê algumas famílias vivendo assim, cada um parece que vive só para si, né? Não vive a família realmente. Viver a nova criatura pedida por Paulo passa pela família, passa pelo respeito. E se já naquele tempo, no tempo de Moisés, se exigiu respeito e a obediência à família, a ponto de se transformar no mandamento, né? Imagine hoje. Verdade. Né? Então, essa força que São Paulo vai colocar, essa ênfase na família e no respeito ao pai e à mãe e à família como um todo, nesse mandamento, aplicando o quarto mandamento, ela é muito interessante. Trazendo para os dias de hoje tem primeiro que existe uma distração muito grande na cabeça de todos nós. Muita futilidade, a gente às vezes se preocupa com o que não é essencial e às vezes o pai e a mãe, eles estão conectados com o mundo, mas não estão conectados com os filhos, aderem a tantas coisas, mas não permitem que os filhos estejam próximos e às vezes entre o celular e o filho acabam ficando com o celular. De modo que o filho vai criando, o filho também, né, os que têm celular vão se ligando muito mais aos celulares. E hoje há uma tentação muito grande a essa indiferença dentro da própria casa. Eu gosto de lembrar que quando a autoridade ela é fraca, aumenta a desobediência em todos os sentidos. Sim. Então, se a autoridade é fraca, fortalece a desobediência. E se a autoridade do pai e da mãe é fraca dentro de casa, ele vai fortalecer a desobediência dos filhos. Então, em tudo o respeito, em tudo a obediência, em tudo essa ligação. O filho não pode esquecer que o pai é pai e o pai também não pode esquecer que o filho é filho. Então, temos que voltar a ser o que é. Então, família, torna-te o que tu és. Pai, mãe, torna-te o que tu és. Tá certo? Então, a aplicação do mandamento do amor, hoje em dia, é fundamental para a harmonia da família. Senão vai haver confusão de papéis. E fica muito confuso depois, porque vão correr atrás do prejuízo futuramente. Então, todo tipo de prevenção no seio da família tem que começar. Eu sempre lembro que antes da criança nascer. Quando a criança nasce, então toda a atenção, todo o cuidado é pouco e a gente vai sempre cuidando, vai conduzindo. E os pais são os grandes condutores, os condutores mais importantes dos filhos. Então, estão conduzindo para onde? Estão levando para onde? Então, o filho tem que olhar e reconhecer que o pai é pai. Inclusive, crescer dizendo, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer eu quero ser igual à minha mãe. Quando eu tiver a minha família, eu quero que a minha família seja igual à família que eu tenho hoje. Então, isso é que a gente precisa trabalhar para que o momento presente seja esse momento harmonioso e esse mandamento ele seja respeitado dentro do seio da família. Então, São Paulo, falando aos Efésios, ele já chamava a atenção disso, porque ele chama de futilidades. Tem muita gente correndo atrás das futilidades dos nossos tempos. É verdade, padre. O senhor vai continuar aqui com a gente e você que está nos acompanhando aqui pela Sintonia do Bem, também não sai da Rádio 91. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco o programa Aprendendo com a Igreja está de volta. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 10 de setembro de 2023. Hoje falando sobre o mês da Bíblia e o nosso convidado é o padre Robério Camilo, que é mestre em Bíblia, também professor do Seminário de São Pedro nessa área. Padre Robério, nesse segundo bloco eu queria que a gente falasse assim, um pouco de algumas curiosidades, né, que existem em torno do tema Bíblia, né, e
uma das coisas assim que a gente ouve bastante é que os católicos eles não têm tanta afinidade com a Bíblia quanto os protestantes. O senhor concorda com isso? E se sim, como é que a gente pode mudar essa realidade para nós também termos mais afinidade com a palavra de Deus? Pois bem, faz parte da cultura. No mundo católico, primeiro que o mundo católico tem sempre teve um cuidado muito grande com a palavra para a gente não profanar ou para a gente não fazer interpretações que não sejam corretas. Então, lembrando que o protestantismo ele surge em 1517. Então, antes disso, existia catolicismo, né? E existia uma cultura, existia um analfabetismo muito grande, né? A gente sabe que hoje em dia a escolaridade hoje é um privilégio de todos e só não é escolarizado quem não quer, porque a oportunidade é para todos. Mas antes saber ler e escrever era privilégio de poucos, e a Igreja Católica sempre até proibia que o leigo tocasse na Bíblia, né, para não ter uma interpretação errada. Quando chegou então Lutero, que criou então o protestantismo e traduz a Bíblia, né, e começa então a partir daí as traduções nas línguas nacionais. Então o protestantismo já começa com a palavra. Então, enquanto o catolicismo ele tem uma centralidade na devoção, né, a prática devocional sempre teve e ainda hoje pesa muito, o protestantismo começa com a palavra, a centralidade na palavra, o pilar da palavra é fundamental para o mundo protestante, de modo que todo protestante tem uma Bíblia. Então se converte, já vai para a escola dominical, então a centralidade é a Bíblia, e isso é uma herança do povo judeu. Sim. O povo judeu, a centralidade ainda hoje é a palavra de Deus. E também há um aspecto muito interessante que os protestantes herdaram, assumiram do mundo judeu, foi estudar a Bíblia com o método de decorar, de memorizar textos, memorizar passagens e tudo mais. De modo que o incentivo à palavra dentro da essência do mundo protestante, se converteu, se batizou, está aqui a palavra. No mundo católico, foi chegando agora depois do Concílio Vaticano II, esse incentivo. E a iniciativa do mês da Bíblia é exatamente como uma resposta para aproximar o mundo católico da Bíblia através dos círculos bíblicos. Então, de fato, existe essa cultura nesses dois ambientes que são culturas bem diferentes, mas é claro que a finalidade, a palavra de Deus, ela tem que ter a centralidade em todos os campos, tanto no mundo católico como no mundo protestante. E aí, pegando o gancho disso que o senhor falou, inclusive um dos legados do Concílio Vaticano II e o magistério dos papas pós-concílio foi justamente isso, né, de chamar a atenção da igreja para essa necessidade de se voltar às escrituras. E aí, como é que o senhor avalia esse caminho que está sendo feito, né, trilhado pela igreja nas últimas décadas para essa aproximação com as escrituras? Bom, aí nós estamos correndo atrás de um prejuízo muito grande, né? Porque antes era proibido. Imagine para as mulheres não podiam fazer leituras. Sim. Né? Então, no mundo católico existia então essa centralidade no mundo masculino, e de modo que tudo isso foi contribuindo para o afastamento das pessoas da palavra. Então, a partir do Concílio Vaticano II, e aqui eu quero lembrar que o concílio, e é bom você memorizar essa data, foi de 62 até 1965, teve o Concílio Vaticano II, lembrando que nesse período o mundo começava uma transformação, muito grande do mundo, e de lá para cá tem uma evolução muito grande. Então, conforme eu disse, estamos correndo atrás do prejuízo. E o mês da Bíblia é uma iniciativa, é uma resposta para isso, para aproximar, para colocar a Bíblia nas mãos das pessoas e
E a experiência do Circo Bíblico, principalmente na década de 70, que eu tenho essa experiência, transformava a realidade, transformava a comunidade. Então, as pessoas... Foi quando surgiram as comunidades eclesiais de base, fruto do contato da palavra de Deus. Então, as pessoas se reuniam, liam a palavra e traziam aquela inspiração para a sua realidade, e muitas lutas foram travadas por causa da palavra, das decisões da palavra de Deus. Então, volto a dizer, ainda hoje estamos correndo atrás do prejuízo. E eu acho que esfriou mais com o fim, digamos assim, das comunidades eclesiais de base, com o enfraquecimento dos círculos bíblicos. Então, a leitura da palavra passou a ser individual. Então, se alguém lê só. E a Bíblia tem que ser lida no coletivo para se encontrar, até porque a presença de Jesus se faz quando 2 ou 3 estiverem reunidos. Então a gente acredita nisso, e as decisões elas vêm a partir da inspiração do Espírito Santo. Então o Concílio Vaticano II renova muito e coloca a Bíblia na mão das pessoas. As traduções também facilitaram bastante, muitos comentários, e a produção literária também nos ajuda bastante. Hoje a internet ajuda muito, hoje os programas, os vídeos, mesmo o nosso contato com a Terra Santa, ele é muito próximo através dos vídeos, porque tem pessoas que moram lá ou que fazem esse trabalho bonito de trazer a Terra Santa para todos nós, e sempre fundamentado na palavra de Deus. Então, deixo aqui o incentivo para que leiam. Imagine se a família adquire o hábito de ler a Bíblia em família. Então, vai ser direcionada a criatura nova, falada por Paulo, né? A nova humanidade, ela vai surgir a partir do seio da família. É verdade, padre. E, inclusive, dizem muito, né, assim, já partindo aqui para a nossa próxima pergunta, é que todo padre ele é chamado a ser um homem da palavra. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência pessoal, né, com o estudo da palavra de Deus. Inclusive, o senhor é professor do seminário nessa área de Bíblia, é mestre em Bíblia, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência. Bom, eu sou professor desde 1996 como mestre, mas já tinha sido antes de ir para Roma, até porque a minha paixão pela Bíblia é desde o seminário. Quando eu entrei no seminário, eu já tinha lido a Bíblia como pregador leigo, e isso me ajudou bastante. Então, como professor, tem 2 fases na minha vida como professor. A fase antes de ir para a Mãe Luísa e depois de ir para a Mãe Luísa. Então, hoje, morar em Mãe Luísa, já faz 16 anos que eu moro lá, inserido no meio do povo. Então, eu tenho a oportunidade de escutar mais as pessoas, de conviver mais com a dor, com o sofrimento. Também uma experiência muito rica que me ajuda a compreender a palavra é meu contato com os dependentes químicos, com as famílias que sofrem por causa da dependência química. Sim. Isso através da Fazenda da Esperança, através da Pastoral da Sobriedade. Eu sou consciente que foi esse trabalho, essa proximidade com essa pobreza que me ensinou a amar, né? Me ensinou a fazer o bem sem olhar a quem. Então, a palavra de Deus, Mãe Luísa para mim é um laboratório que me ensina a amar cada vez mais. É um laboratório que me ensina a interpretar a palavra a partir da vivência das pessoas, do sofrimento, das vitórias, das lutas, das angústias do povo, porque estou inserido numa periferia geográfica. Papa Francisco nos convida aí para as periferias existenciais ou as periferias geográficas. Eu estou numa periferia geográfica e existencial ao mesmo tempo. Então me ajuda bastante, porque sou convidado a viver a palavra de Deus, não sozinho, mas com as pessoas que ali estão, e de apresentar a palavra como sendo luz para o meu caminho, luz para o caminho dos outros também. Então é a vida inserida no meio da comunidade, para mim tem sido
uma grande inspiração e Deus tem me falado bastante para a simplificação, para não complicar a interpretação e ter uma chave de leitura a partir da realidade e a partir do que eu escuto. Lembrando que o Papa Francisco tem incentivado muito isso a partir do sínodo, que a gente precisa primeiro escutar, ouvir o clamor, e ali tem um clamor muito grande, seja de fome, de desemprego, de luta, né, contra o mal, que é bastante explícito, e a gente tem que alimentar a esperança ali, naquela realidade que não é diferente da realidade das outras periferias. Mas falando da minha experiência, ela é muito forte nesse sentido. Então, o contexto onde eu vivo, as lutas que nós travamos, elas me ajudam bastante ao olhar a palavra de Deus, ouvir a palavra me chamando para um determinado direcionamento. Sem dúvidas, Padre. Vamos para mais um intervalo e você que está na sintonia do bem, não sai da Rádio 91, que a gente volta já já com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 10 de setembro de 2023. Hoje no nosso programa falando sobre o mês da Bíblia. E o nosso convidado é o Padre Robério Camilo, que é mestre em Bíblia, também professor do Seminário de São Pedro nessa área. Padre Robério, ainda seguindo na linha assim da sua vivência pessoal, a gente sempre tem uma palavra que nos inspira nos textos bíblicos. E aí, para o senhor, qual passagem da Sagrada Escritura tem como referência e por quê? Aí a centralidade para mim é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gosto muito de citar também o Salmo 119. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Então, quando a gente olha essa palavra de fato como aquela que dá o direcionamento à vida da gente, a gente vai forçando o parto. Falando em parto, eu gosto muito de engravidar de ideias. Eu gosto muito de engravidar de ideias. E dar à luz a novos projetos, frutos Sim. da palavra de Deus, né? Então, quando a gente se deixa guiar pela palavra, a gente tem um direcionamento certo. E o mandamento do amor, eu gosto de priorizar, até porque todo cristão precisa priorizar o mandamento do amor. Sem o amor, não adianta nada. Então, a gente não dá um passo sem essa certeza. E isso é um aprendizado diário. Tá? É um aprendizado diário. Por exemplo, conviver com a fome todos os dias em Mãe Luísa, com a criança que pede, chega lá pedindo se tem alguma coisa para comer, a mãe de família também, quando falta o gás, quando falta o remédio, quando todas as necessidades que são oportunidades da gente amar. Então, eu gosto muito de ver, de quando eu faço, é a Jesus que eu estou fazendo. Então, não estou fazendo Então, se eu for olhar somente aquele menino que vem todos os dias, né, às vezes até para me ver, para ouvir, para escutar, vai ser somente uma prática corriqueira, mas é a Jesus que eu estou fazendo. Então, a convivência diária me inspira a vivência do mandamento do amor. Então, para mim, a centralidade nunca vai deixar de ser o mandamento do amor, que é o principal de todos. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu próximo, ao seu irmão que vê, é mentiroso. Então, há essa insistência. E depois eu fico muito preocupado com Mateus 25. Mateus 25 vai colocar o que é que nós vamos ser julgados no final por quem e por quê. É pela misericórdia, pela compaixão, se a gente amou ou não amou. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Mas, Senhor, quando foi que nós tivemos assim e não fizemos nada? Todas as vezes que você não fez ao pequenino meu irmão, foi a mim que você deixou de fazer. Eu acredito nisso.
E eu tenho um maior respeito por essa advertência de Jesus para a vida da gente. Isso mesmo. E a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do nosso programa, Padre, mas voltando à temática da vivência do mês da Bíblia, como é que a gente pode viver esse mês que já está em andamento, hoje dia 10, em nossa família, também junto aos grupos pastorais, como igreja? Aí eu volto a dizer o que eu disse antes, a família precisa rezar junto, né? Família precisa rezar junto. Família que reza unida permanece unida, tem esse ditado, né? Verdade. Então, as famílias que já têm o hábito de rezar junto, é uma família que vai crescendo na presença do Senhor, vai se deixando guiar pela palavra. Então, pai, mãe, principalmente você que tem criança pequena, que precisa educar à luz da palavra de Deus, crie o hábito de rezar. Mesmo quando o hábito de rezar de noite, a mãe que coloca os filhos para rezar o Santo Anjo, há uma diferença muito grande quando a criança reza e quando as crianças não rezam. Porque vai se educando no temor de Deus, vai se educando também no sentido de que existe um pai da terra, um pai na terra, um pai no céu, uma mãe na terra, uma mãe no céu. Imagina a família que tem o hábito de agradecer o alimento, né, que ainda consegue fazer a refeição junto, à mesa, porque é muito difícil hoje em dia, porque faz o prato, um vai para um canto, outro para o outro, ou mesmo se estiverem na mesa, mas cada um está com o celular, se comunicando com os outros e não se comunicando com os que estão na mesa. Então tudo isso vai depender do pulso que o pai e a mãe, aliás, do testemunho que o pai e a mãe derem, né? Agora, se o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e cada um não dá testemunho, então não adianta. Então, quer ser uma nova criatura, quer contribuir para uma nova humanidade, mude os hábitos. Então, comece mudando os hábitos dentro de casa. O pai e a mãe são educadores da fé. Como é que você tem feito isso? Tem cumprido esse papel? Então, eu acho que seja a oração em conjunto nos diversos momentos que a gente tem e a missa em família, até porque precisa ir, porque chega um ponto que os filhos não querem mais ir. Chega um ponto que os filhos não querem mais andar com o pai e com a mãe, imagine ir para a igreja com o pai e com a mãe. Mas quando chegar esse momento que os filhos querem essa autonomia, a semente já está plantada. O direcionamento já foi colocado. Então, mesmo que ele vá para onde ele for, depois ele volta, porque o que o pai e a mãe plantaram no coração dessas crianças, no período certo que deveria aprender, que é da infância, então a criança nunca vai deixar. Então, aqui eu lembro que precisa pai, mãe, vocês como condutores da família, vocês precisam acordar para isso e que vocês são educadores da fé dos filhos de vocês. Então, imagine ler a palavra todos os dias com o filho, com a família, seja antes da refeição. Ou seja, a gente tem o alimento, o pão da terra, mas vamos nos alimentar também do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Isso mesmo. E nos grupos pastorais, padre, como é que a gente pode bem viver esse mês da Bíblia? Nos grupos pastorais sempre tem leitura da palavra. Uhum. A leitura às vezes é feita de maneira distraída, né? Às vezes tem muita distração, pouca preocupação com a vivência. Sim. De modo que quando a gente for fazer a palavra, a gente tem que trazer testemunho. Então a gente já vai para aquela palavra, aquela leitura, mas a gente já traz um testemunho da vivência da outra. Então quem escuta as minhas palavras e as põe em prática, este terá a vida eterna. O que guia todo o agir pastoral é o Espírito Santo através da palavra. Quando a gente reza a oração do Espírito Santo, pedindo que a gente transforme o mundo, enviai o vosso Espírito e o mundo será transformado, então a gente está contribuindo para isso. Então, todos aqueles que já aderiram ao projeto pastoral nas paróquias precisam manter a fidelidade da leitura da palavra de Deus e a seriedade na vivência, para não ser somente uma proforma. Sim. Vamos ler porque a gente tem que ler. Não, a gente vai ler porque é a palavra que inspira o nosso agir. Então é bom a gente retomar
a seriedade da presença da palavra na vida da gente como lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. Isso mesmo. Padre Robério, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Sempre uma conversa muito rica, né? Repleta de muita reflexão. E a gente deixa aqui o espaço final para uma mensagem do senhor, algo que o senhor queira acrescentar aqui no final do programa. Eu quero lembrar a todos que agora em outubro vai ser o sínodo, a primeira sentada dos responsáveis pelo sínodo, que o Papa Francisco tem convidado a gente a repensar a Igreja Católica, o nosso catolicismo no mundo inteiro. Estejamos atentos a isso. Que rumo nós estamos tomando nas nossas paróquias? Então precisamos estar atentos ao sínodo. E o sínodo, com essa proximidade do povo, que o Papa Francisco insiste bastante, nos orienta, vai nos trazer inclusive os desafios para o mundo inteiro. Luísa, um dos grandes desafios é evangelizar as novas gerações. A juventude está dispersa e como é que nós vamos juntar e trazer de volta para o caminho? Então, desejo a todos um feliz mês da Bíblia, um feliz mês missionário de outubro. Estejamos atentos ao direcionamento do nosso Papa Francisco, que nos convida a essa proximidade com o irmão e com Deus e com o próximo. Mais uma vez, obrigada, Padre Robério, pela participação aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. E também agradecemos a você que ficou aqui na nossa audiência. Muito obrigada pela companhia. E lembrando que o programa retorna na próxima semana, no domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você não sai da Sintonia do Bem, porque vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.